Boa noite a todos. Boa noite. Sempre uma alegria estarmos juntos uma sexta-feira, hoje 20 de maio de 2016, estudando a obra Paulo Estevam. E nós vamos iniciar fazendo a nossa prece de abertura. Eu vou solicitar para a nossa querida irmã Laura fazer a prece. Então, vamos unir ainda mais os nossos pensamentos e esse sentimento de alegria que envolve todos nós por nos encontrarmos aqui mais uma vez. Querido Pai, muito obrigada, Senhor, por todas as oportunidades que Tu nos concede. Muito obrigada, Senhor, pelo Senhor ser esse Pai de infinita misericórdia, que sempre nos compreende, que está sempre conosco. Somos nós, querido Pai, que muitas vezes nos desviamos do Teu caminho com os nossos pensamentos, com as nossas atitudes. Por isso, Senhor, te pedimos para que o Senhor possa envolver a cada um de nós, para que nós possamos estudar esta obra, que para nós é um exemplo, Senhor, de reforma íntima para cada um de nós. Te pedimos, Senhor, o Teu auxílio naqueles momentos em que nos sentirmos fraquejando ao longo da caminhada. Ajuda-nos, Senhor, para que nós possamos manter dentro de nós essa vontade firme de estudar e principalmente, Senhor, de irmos reconhecendo as nossas atitudes indevidas e ir corrigindo, Senhor, a cada dia que passa, para que nós possamos realmente atingir o nosso objetivo nesta encarnação, que é crescer, que é evoluir. Abençoe a todos nós que aqui nos encontramos, tanto encarnados, assim como também os desencarnados que vieram estudar conosco. Abençoa, Senhor, a nossa amiga Conceição, que sempre se dispõe com muito carinho, com muita boa vontade, a estar aqui conosco, nos ajudando nesse trabalho de estudo. Muito obrigada, Senhor. Muito bem. Então, toda a história que nós conhecemos de Paulo, do apóstolo Paulo, foi retratado com Lucas em Atos dos Apóstolos. Então, o nosso querido amigo Emmanuel, através da belíssima mediunidade e honrosa mediunidade de Francisco Cândido Xavier, veio nos trazendo os pormenores, os detalhes, contando o que está em Atos dos Apóstolos de uma forma mais profunda. Fazendo a leitura de Atos e verificando o texto de Emmanuel, nós vamos percebendo que o conto é um conto poético. É um conto poético, não fala de uma realidade, mas coloca um enfeite, coloca um ramalhete, coloca um vaso, para que possa apresentar de uma forma bonita o conto. E o nosso querido Emmanuel realiza tudo isso, mas dentro de minúcias que não está em Atos dos Apóstolos. Então hoje essa nossa retrospectiva vai ser ouvindo alguns tópicos que nós separamos do Atos dos Apóstolos. Nós estamos com a tradução de Jerusalém. Permitem? Só citação de Atos.
E vocês, à medida que eu vou lendo, vão tentando lembrar em que momento nós lemos isso na obra Paulo Estevão. Visita de Saulo a Jerusalém. Tendo chegado a Jerusalém, está lá em Atos, tentava associar-se aos discípulos, mas todos tinham medo dele, não acreditando que fosse de fato discípulo. Então Barnabé tomou-o consigo, levou aos apóstolos e contou-lhes como, no caminho, Saulo vira o Senhor, o qual lhe dirigiu a palavra, e com que intrepidez em Damasco falava no nome de Jesus. Daí por diante, ia e vinha entre eles, em Jerusalém, falando com intrepidez no nome do Senhor. Dirigia-se também aos helenistas e discutia com eles, os quais, porém, projetavam tirar-lhe a vida. Então aqui ele está contando qual caso? Quando ele saiu do deserto, né, e que voltou, quando ele saiu do deserto, depois dos 3 anos passados no deserto, e que ele volta e que vai à casa do caminho, e que o rapaz que o atende volta apavorado e diz: é Saulo que está aí. Aí todos eles se recusam a receber. Vocês lembram dessa passagem? Então aqui conta a passagem, mas não em detalhes. Nós sabemos que não foi o nosso querido Barnabé que o recebeu na porta, foi Prócopos. Exatamente. Foi ele que foi atender. E que ele não foi recebido a primeira vez. Então, ou seja, aqui fala da ida de Paulo até a casa do caminho. Mas não conta os detalhes. Nós sabemos os detalhes. Nós sabemos que quem recebeu foi Prócoro, que ele foi lá, avisou a Pedro, a João e a Tiago, e eles informaram que não iriam recebê-lo. O Prócoro voltou, disse para ele que naquele não poderia recebê-lo, e ele ficou até meio compadecido. Ele pediu pelo menos um copo de água. Ofereceu a água e ele foi para uma hospedaria. No dia seguinte foi chamado nosso querido irmão Barnabé, e Barnabé foi até a hospedaria, e aí sim foi que ele foi atendido. E ainda com muita cautela, principalmente Tiago, que achava que Paulo estava fingindo. Estão vendo aí os detalhes da obra? Então aqui conta de uma forma passão, mas não sabemos os detalhes. Aí mais na frente nós temos, vamos ver se vocês conseguem, Barnabé e Saulo enviados a Jerusalém. A Maria Luísa falou eu gostaria de ouvir outros, tá? Naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém a Antioquia. Apresentou-se um deles chamado Ágabo, o qual começou a anunciar por meio do Espírito que estava para vir uma grande fome sobre toda a terra. E ela de fato veio, a fome, no reinado de Cláudio. Decidiram então os discípulos, cada um segundo suas posses, enviar contribuições em ajuda aos irmãos que moravam na Judéia. Eles de fato fizeram, enviando-os aos anciãos por intermédio de Barnabé e Saulo. Quem lembra isso? A história está um pouco florida, mas nós conhecemos. Chega em Antioquia, né, a notícia que Jerusalém está passando por dificuldade. Exatamente. Né? A igreja de Jerusalém. E Barnabé, eles lá junto dele, Barnabé ia levar, mas precisava de alguém, né? Paulo se oferece. Porque alguém trouxe a notícia de lá. E eles fizeram uma cotinha. Porque a Antioquia, eles eram Estados Unidos e tinha condições financeiras, né? Isso. E Barnabé ficou de levar, mas aí Saulo, né, Paulo, se oferece, né, para ir fazer companhia. E aí eles vão levar a Pedro a dinheiro. A contribuição. E aí temos agora no capítulo 3.
Havia em Antioquia, na igreja local, profetas e doutores: Barnabé, Simeão, cognominado Níger, Lúcio de Cirene e ainda Manaém, companheiro de infância do tetrarca Herodes, e Saulo. Celebrando eles o culto em honra do Senhor e jejuando, disse-lhes o Espírito Santo: separai para mim Barnabé e Saulo, para a obra a qual os destinei. Então, depois de terem jejuado e orado, impuseram-lhe as mãos e despediram-nos. Que é esse momento? No momento que Barnabé e Saulo voltam de viagem e anunciam, né, que Paulo, no caminho que conversando com Barnabé, devido ao que ele viu em Jerusalém, de ir anunciar o evangelho em outras cidades. Né? E quando eles chegam na cidade, falam para todo mundo, no início todo mundo questiona e tudo mais, e aí depois que eles se acertam, quando eles ficam, tipo, vão rezar alguma coisa, tem a voz direta. Espírito Santo. Que eles devem o quê? Seguir o trabalho. Tá vendo? Tá tudo aqui. Então você vai ler Atos dos Apóstolos. Depois de ter lido tudo que nós lemos, fica muito mais. Aqui, esse aqui é facilzinho. Ouvindo isto, estou pulando, os gentios alegravam e glorificavam a palavra do Senhor. E todos os que eram destinados à vida eterna abraçaram a fé. Assim, a palavra do Senhor difundia-se por toda a região. Mas os judeus instigaram as mulheres religiosas de mais prestígio, bem como os principais da cidade, e moveram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando do seu território. Estes, porém, sacudindo a poeira dos pés contra eles, prosseguiram para Icônio. Quanto aos discípulos, achavam-se repletos de alegria e do Espírito Santo. Em Icônio, eles também entraram na sinagoga dos judeus e falaram de tal sorte que grande multidão de judeus e de gregos abraçaram a fé. Mas os judeus, que continuaram incrédulos, incitaram e indispuseram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Quando Paulo e Barnabé demoraram-se ali bastante tempo, cheios de intrepidez no Senhor, que dava testemunha à palavra de sua graça e concedia que se realizassem sinais e prodígios por meio de suas mãos. Dividiu-se, porém, a população da cidade, uns com juração de gentios e outros com os apóstolos. Então, formando-se uma conjuração de gentios e judeus, de acordo com os seus chefes, para ultrajá-los e apedrejá-los. Eles, sabendo, foram refugiar-se em Listra e Derbe, cidades de Licaônia e na região circunvizinha. Lá também anunciavam a boa nova. Um homem aleijado dos pés estava lá, sentado, coxo, desde o seio de sua mãe, sem jamais ter andado. Ele ouvira Paulo falar, e Paulo, fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse-lhe com voz forte: levanta-te, direito sobre teus pés. Ele deu um salto e começou a andar. Vendo o que o Paulo fizera, as multidões levantaram a voz em línguas licaônicas, dizendo: deuses em forma humana desceram até nós. E começaram a chamar Barnabé de Zeus e Paulo de Hermes, porque era este quem tinha a palavra. Os sacerdotes de Zeus, fora dos muros, levaram às portas touros adornados de guirlandas, pretendendo, de acordo com a multidão, oferecer um sacrifício. Ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram os mantos, e nós sabemos quem foi que rasgou o manto? Foi só Paulo. E que ele fez essa cura por quê? Por que ele fez essa cura? Porque eles estavam zombando e não estavam acreditando. Tá vendo os detalhes? Até porque lá na cidade não tinha sinagoga, eles estavam pregando, né? Tinha só um templo em honra de Júpiter, né? E não era nem, como é que ele falou aí? Mercúrio? Qual que ele falou aí? Zeus. Dois e Hermes, deuses. que é Mercúrio. É. E Paulo rasgaram os mantos.
e precipitaram-se em meio à multidão, clamando e repetindo: amigos, que estáis fazendo? Nós também somos seres humanos, sujeitos aos mesmos sofrimentos que vós. Mas vos anunciamos a boa nova da conversão para o Deus vivo, deixando todos esses ídolos vãos. Foi Ele que fez o céu, a terra, o mar e tudo que ia, aí se encontra. E ele repetiu. Entretanto, pulei um pouquinho. Chegaram a Antioquia e Icônio alguns judeus, os quais conseguiram instigar a multidão. Apedrejaram, pois, a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, dando-o por morto. Mas, reunidos em torno dele, os discípulos, Paulo ergueu-se e entrou na cidade. No dia seguinte, com Barnabé, partiu para Derbe. Mas quem foi que salvou ele? Foi o... Quem que atendeu? Né? Então, esses detalhes, Lucas não pôde escrever. Com Timóteo, o Gaio, com Timóteo, Barnabé, manda em fé, depois senhora, né? E não foram os judeus que chegaram, eles mandaram pedir notícia lá em Listra. De Listra que disseram que tinha acontecido aquele caso com a Teca, que eles eram sedutor, Paulo era sedutor. O caso Teca não é citado. Agora aqui é o que nós vamos entrar hoje. A gente já pulou um pouquinho mais. Entretanto, havia descido alguns da Judeia e começaram a ensinar os irmãos: se não vos circuncidardes, segundo a norma de Moisés, não podereis salvar-vos. Surgindo daí uma agitação e tornando-se veemente a discussão de Paulo e Barnabé com eles, decidiu-se que Paulo e Barnabé e alguns outros dos seus subiriam a Jerusalém aos apóstolos e anciãos para tratar da questão. Nós sabemos que eles não foram, mas eles o que? Chamaram, que é a discussão que nós vamos entrar hoje. Solicitaram a presença de Pedro para decidir essa história, se deve ou não deve circuncisar. Vamos para o Paulo? Então é interessante, a gente já trouxe isso aqui para nós mostrarmos o link. A história está aqui, mas aqui conta detalhes. Então vamos ver agora a situação. Eles estão em Antioquia. O Paulo tentou falar de todas as formas, mostrando o absurdo da circuncisão, mas não respeitaram. Afinal de contas, ele não era um discípulo. Ele não conheceu Jesus. Apesar de todo o trabalho que Paulo fez. Esse rótulo que nós colocamos. Então vamos chamar o patriarca, vamos dizer assim. Vamos chamar Pedro. Tinha um respeito muito grande pelo mais velho, né? Então vamos chamar Pedro para ver o que Pedro vai dizer, se deve ou não deve fazer a circuncisão. Isso não iria mudar a opinião de Paulo, mas ainda assim solicitou a vinda de Pedro. Vamos lá então? O portador entregou a carta cuidadosamente e com grande surpresa para os cristãos antioquenos, o ex-pescador de Cafarnaum chegou à cidade, evidenciando grande alegria, em razão do período de repouso físico que se lhe deparava naquela excursão. Ele estava viajando e aproveitou essa viagem para repousar um pouco. E ele ficou feliz, puxa, vou descansar. Saiu de Jerusalém, a casa do caminho, o trabalho era ostensivo, não tinha feriado. Paulo e Barnabé não cabiam em si de contente. Acompanhando Simão, viera quem? João Marcos, o menino João Marcos, filho de Maria, que não abandonara de todo as atividades evangélicas. Porque lembra que ele deixou, saiu junto com Paulo, mas não aguentou o ritmo Paulo de Tarso. As atividades evangélicas. O grupo viveu lindas horas de confidências íntimas a propósito das viagens missionárias. Imagina Paulo contando para Pedro tudo que houve, né? Tudo que aconteceu, as curas relatadas, agora vem a palavra,
inteligentemente pelo ex-rabi. É Emmanuel novamente falando de Paulo. Personalidade. Inteligentemente contando. Então não é contar de uma forma inteligente. E relativamente aos fatos que se desenrolaram em Jerusalém, desde a morte do filho de Zebedeu. Quem é o filho de Zebedeu? Tiago, o irmão de João. Que logo depois do Estevão, ele também foi sacrificado. Também foi um mártir. Contado por Simão Pedro com singular colorido, brilhantinho, foi contando detalhes. Depois de bem informado da situação religiosa em Antioquia, o ex-pescador acrescentava: em Jerusalém, nossas lutas são as mesmas. De um lado, a igreja cheia de necessitados todos os dias. De outro, as perseguições sem tréguas. No centro de todas as atividades, permanece Tiago com as mais ríspidas exigências. Às vezes, sou tentado a lutar para restabelecer a liberdade dos princípios do Mestre. Mas como proceder? A gente percebe um Pedro autêntico, reconhecendo o trabalho de Tiago, que não está legal, que o cristianismo não existe mais dentro da igreja, e ao mesmo tempo ele diz: olha, às vezes eu sou tentado a reagir. Aí contra. Mas como proceder? Quando a tempestade religiosa ameaça destruir o patrimônio que conseguimos oferecer aos aflitos do mundo, o farisaísmo esbarra na observância rigorosa do companheiro e é obrigado a paralisar a ação criminosa encetada desde muito tempo. Iniciada. Então olha só isso aqui, só para gente entender. Quando a tempestade religiosa ameaça destruir o patrimônio que conseguimos oferecer aos aflitos do mundo, que é a casa do caminho, o farisaísmo esbarra na observância rigorosa do companheiro, que é Tiago, e é obrigado a paralisar a ação criminosa. Então, quando eles vão para atacar e destruir a igreja do caminho, lá dentro eles esbarram com todo o culto farisaico, todo o culto às leis mosaicas. Eles dizem: gente, não tem porque destruir, porque eles não estão cultuando Jesus aqui. Eles estão cultuando a Moisés, as leis. E aí eles pararam. E isso graças a quem? A Tiago. Então olha a situação que Pedro está. Se eu trazer de novo os princípios cristãos para cá para dentro, eles destroem o hospital, o orfanato. Eles destroem. Porque se tivesse, eles teriam destruído. Então quem está segurando isso aqui é Tiago. Mas em compensação, Jesus não está aqui. Não está nos ensinos, mas está nas atitudes. Porque a atitude deles é do evangelho, é do amor. Mas os ensinos não está sendo ensinado, mas está sendo praticado. E aí Pedro está agora sem saber como agir. Vamos ver. Se trabalhar por suprimir-lhe a influência, estarei precipitando a instituição de Jerusalém no abismo da destruição pelas tormentosas políticas da grande cidade. E o programa do Cristo? E os necessitados? Seria justo prejudicarmos os mais desfavorecidos por causa de um ponto de vista pessoal? Estão vendo aí? É justo? E ante a atenção profunda de Paulo e Barnabé, o bondoso companheiro continua. Porque, gente, isso aqui é um momento de decisão. Sabemos que Jesus não deixou uma solução direta ao problema dos incircuncisos, mas ensinou que não será pela carne que atingiremos o reino, e sim pelo raciocínio e pelo coração. Então não é o fato de ter feito ou não ter feito a circuncisão que você vai chegar ao reino que está dentro de ti. Mas é uma questão, como ele fala, e sim pelo raciocínio, pela lógica e pelo sentimento, pelo coração. Raciocínio e coração. Qual é o primeiro mandamento que o Espírito de verdade nos ensina? Amai-vos. Coração. E o segundo? Raciocínio.
Conhecendo, porém, a atuação do Evangelho na alma popular, o farisaísmo autoritário não nos perde de vista, e tudo envida por exterminar a árvore do Evangelho, que vem desabrochando entre os simples e os pacíficos. Conhecendo, porém, a atuação do Evangelho na alma popular, o farisaísmo autoritário não nos perde de vista e tudo emprega por exterminar, aí a palavra é a árvore do Evangelho. Daí nós estudarmos, e vamos estudar no Humberto de Campos, diz que a árvore foi retirada de Jerusalém e replantada, a árvore do Evangelho no Brasil. Então eles utilizavam esse símbolo, né? O símbolo da árvore, o símbolo do Evangelho. É indispensável, pois, todo cuidado de nossa parte, a fim de não causarmos prejuízos de qualquer natureza à planta divina. Os companheiros faziam largos gestos de aprovação, revelando sua imensa capacidade para encaminhar uma ideia e restabelecer os numerosos prosélitos, né, que é um novo convertido, vamos dizer assim, em divergência. Porque dentro do cristianismo estava adentrando novos adeptos. Como proceder com esses novos adeptos? Aqueles que não tinham realizado a circuncisão. E dentro da cultura judaica, o circunciso foi aquele que fez a sua aliança com Deus. Como é que uma pessoa, na crença deles, que não realizaram a circuncisão, que é a aliança deles com Deus, pode participar do estudo do Evangelho? Pode participar do cristianismo? Por isso a discussão. Aí a gente diz assim, é só para circuncisão? Eles pensam assim, quer dizer que tu vai destruir tudo por causa da circuncisão? Então circuncisa. Eu não vou ficar aqui discutindo, acabar com a obra por causa disso. É mais ou menos isso. É o mal menor. É o mal menor. É o adulto entendendo a criança. E não exigir que a criança entenda coisa de adulto. Pedro é adulto. E nós vamos entender Tiago lá no final. Tiago também estava vendo o trabalho. O trabalho. Os companheiros faziam largos gestos de aprovação, revelando sua imensa capacidade para encaminhar uma ideia e congraçar os numerosos, que é restabelecer, né, os numerosos prosélitos, que é o novo convertido, em divergência. Simão Pedro tinha uma palavra adequada para cada situação, um esclarecimento justo para o problema mais simples. A comunidade antioquiana alegrava-se. Os gentios, os não-judeus, não ocultavam a alegria que eles iam na alma. Imagina uma visita de Pedro, aquele que ficou lado a lado com o nosso Senhor, e era na casa de Pedro que Jesus dormia. Imagina Jesus dormindo na tua casa, acordar de manhã, aquele sorriso, o olhar profundo. E ele era o primeiro a levantar e já ia para o lago fazer a sua oração e retornar. Os gentios não ocultavam o júbilo. O generoso apóstolo a todos visitava pessoalmente, sem distinção ou preferência. Isso é que é lindo. Antepunha sempre, preferia sempre um bom sorriso, as apreensões dos amigos que receavam a alimentação impura e costumava perguntar onde estavam as substâncias que não fossem abençoadas por Deus. Olha como ele respeitava cada criatura. Paulo acompanhava-lhe os passos sem dissimular uma íntima satisfação. Num louvável esforço de congraçamento, né? Está ali com o grupo. O apóstolo dos gentios fazia questão de levá-lo a todos os lugares onde houvesse irmãos perturbados pelas ideias da circuncisão obrigatória. Era posto de uma forma. Estabeleceu-se rapidamente notável movimento de confiança e uniformidade de opinião.
todos os confrades, os irmãos, exultavam de contentamento. Eis, porém, que chegam de Jerusalém 3 emissários de Tiago. Trazem cartas para Simão. Acabou as férias de Simão. Que os recebe com muitas demonstrações de apreço. Daí por diante, modifica-se o ambiente. O que estava escrito nessa carta, nessa epístola. O ex-pescador de Cafarnaum, tão dado à simplicidade e à independência em Cristo Jesus, retrai-se imediatamente. Não mais atende aos convites dos incircuncisos, já não foi mais visitar. As festividades íntimas e carinhosas organizadas em sua honra já não contam com a sua presença alegre e amiga. Na igreja modificou as mínimas atitudes, sempre em companhia dos mensageiros de Jerusalém, que nunca o deixavam. Parecia sério, austero e triste, jamais se referindo à liberdade que o Evangelho concedia à consciência humana. Vieram 3 mensageiros e ele mudou radicalmente. Paulo observou a transformação, tomado de profundo desgosto. Para o seu espírito habituado de modo irrestrito à liberdade de opinião, isso é Paulo. Ele não se submete. Para o seu espírito habituado de modo irrestrito à liberdade de opinião, o fato era chocante e doloroso. Agravara-o a circunstância de partir justamente de um crente como Simão, justo Pedro, altamente categorizado e respeitável em todos os sentidos. Como interpretar aquele procedimento em completo desacordo com o que se esperava? Ponderando a grandeza de sua tarefa junto dos gentios, a menor pergunta dos amigos nesse particular deixava-o confuso. Vocês lembram que o próprio João Marcos foi contra Paulo pregar para os gentios? Por isso que Paulo é chamado do apóstolo dos gentios. Os gentios não eram judeus, não eram um povo escolhido, não tinham feito aliança com Deus. Então ele era o defensor. Ele queria ensinar Jesus para ele. Jesus falou que não haveria hipótese alguma diferença, que todos deveriam ouvir, todos deveriam receber o chamado. Ponderando a grandeza da sua tarefa junto dos gentios, a menor pergunta dos amigos nesse particular deixava-o confuso. Na sua paixão pelas atitudes francas, olha a personalidade de Paulo, não era dos trabalhadores que conseguem esperar. Vou esperar. Isso é agora. Isso é Paulo. E após 2 semanas de expectação ansiosa, desejoso de proporcionar uma satisfação aos numerosos elementos incircuncisos que estavam ali dentro, que não tinham realizado a circuncisão, de Antioquia, convidado a falar na tribuna para os companheiros, começou por exaltar a emancipação religiosa do mundo desde a vinda de Jesus Cristo. Passou em revista as generosas demonstrações que o Mestre dera aos publicanos e aos pecadores. Pedro ouvira-o assombrado. Olha a situação de Pedro. Mas ele ficou apático, né? Pedro ouvia-o assombrado, porque ele nunca tinha ouvido Paulo falar.
com tanta erudição e recurso de hermenêutica, né? A arte de interpretar as leis. E ele estudou. Paulo foi preparado para fazer e realizar a fala, né? Fazer a palestra. Com tanta erudição e recurso de hermenêutica para ensinar aos ouvintes os princípios mais difíceis. Acaba tem que ser bom para simplificar. Os mensageiros de Tiago, os 3 que fizeram com que Pedro mudasse radicalmente a atitude, estavam igualmente surpreendidos. A assembleia ouvia o orador atentamente. Porque a hermenêutica, ele foi preparado para isso. Ele tem consciência do que fala, ele acredita no que fala e ele ama, ele vive. Então as palavras dele têm uma força maior, porque são autênticas. E ele está ensinando o que ele vive, o que ele acredita. Então Paulo não é morno, não é hipócrita. Então quando escutam, sentem o coração dele bater. Tamanha vibração, tamanho amor e respeito pelo Cristo. Em dado instante, o tecelão de Tarso olhou fixamente para o apóstolo Galileu e exclamou: Irmãos, defendendo o nosso sentimento de unificação em Jesus, não posso disfarçar nosso desgosto em face dos últimos acontecimentos. Quero referir-me à atitude do nosso hóspede muito amado, Simão Pedro, a quem deveríamos chamar mestre, se esse título não coubesse de fato e de direito ao nosso Salvador. As observações de Paulo na Epístola aos Gálatas 2, capítulo 12, versículo de 11 a 14, refere-se a um fato anterior à reunião dos discípulos. Então, Emmanuel já dá uma dica. Aí, como nós somos irmãos que adoramos estudar, nós vamos chegar em casa, vamos abrir essa Epístola aos Gálatas, e para a gente poder entender essa dica aqui, nosso querido irmão Emmanuel. O que nosso Senhor Jesus diz? Se tu tens algo contra teu irmão, vai em particular conversa com ele. Então, o nosso irmão Paulo, nesse momento, não foi feliz. Ele expôs a todos, colocou Pedro na parede. A surpresa foi grande e o espanto geral. O apóstolo de Jerusalém também estava surpreso, mas parecia muito calmo. Os emissários de Tiago revelavam profundo mal-estar. Barnabé estava pálido e Paulo prosseguia dominante. Simão tem personificado para nós um exemplo vivo. O Mestre nos deixou como rocha de fé imortal. No seu coração generoso, temos depositado as mais vastas esperanças. Como interpretar seu procedimento, afastando-se dos irmãos incircuncisos, desde a chegada dos mensageiros de Jerusalém? Olha só, ele expôs demais. Vamos lá. Mas é a personalidade de Saulo, ele não deixa para amanhã. Talvez um dever de transparência. Antes disso, comparecia aos nossos serões íntimos. Que seriam trabalhos, né, feito à noite. Comia do pão de nossas mesas. Se assim procuro esclarecer a questão abertamente, não é pelo desejo de escandalizar a quem quer que seja, mas porque só acredito em um evangelho livre de todos os preconceitos errôneos do mundo, considerando que a palavra do Cristo não está algemada aos interesses inferiores do sacerdócio de qualquer natureza. O ambiente carregara-se de nervosismo. Os gentios de Antioquia fitavam o orador
enternecidos e gratos. Poxa, alguém nos defendeu. Porque de repente Pedro estava tão amigo, agora Pedro está indiferente. Alguém está aí. E por isso Paulo é chamado apóstolo, né? Dos gentios. Discípulo é o que segue, apóstolo é o que ensina. É o pregador, é o divulgador. O ambiente carregara-se de nervosismo, os gentios de Antioquia fitavam o orador, enternecidos e gratos. Os simpatizantes do farisaísmo, ao contrário, não escondiam seu rancor, em face daquela coragem quase audaciosa. Nesse instante, de olhos inflamados por sentimentos indefiníveis, Barnabé tomou a palavra enquanto o orador fazia uma pausa e Barnabé considerou. Paulo, sou dos que lamentam tua atitude neste passo. Com que direito poderás atacar a vida pura do continuador do Cristo Jesus? Isso inquiria-o ele em tom altamente comovedor, com a voz embargada de lágrimas, porque ele ama Paulo, é o amigo dele. Paulo e Pedro eram seus melhores e mais caros amigos. Longe de se impressionar com a pergunta, olha aí, Paulo, longe de se impressionar com a pergunta, o orador respondeu com a mesma franqueza, sentimento de lado. Por isso que ele falou a Abigail: Abigail, tu és o coração do meu cérebro. Ele é muito racional. Temos sim um direito, o de viver com a verdade, o de abominar a hipocrisia, e o que é mais sagrado, o de salvar o nome de Simão das arremetidas farisaicas, cujas sinuosidades conheço, pois por constituírem Precipício, né? é o precipício. Escuro, de onde pude sair para as claridades do Evangelho da Redenção. O de viver com a verdade, o de abominar a hipocrisia, e o que é mais sagrado, o de salvar o nome de Simão dos ataques farisaicos. Meu Deus. A palestra do ex-rabino continuou rude e franca. De quando em quando, Barnabé surgia com um comentário, tornando a contenda, a discussão, mais renhida, mais debatida. Entretanto, em todo o curso da discussão, a figura de Pedro era mais impressionante pela augusta serenidade do semblante tranquilo. Pedro não ficou neutro ali, tranquilo. Naqueles rápidos instantes, o apóstolo Galileu considerou a sublimidade da sua tarefa no campo de batalha espiritual, pelas vitórias do Evangelho. De um lado estava Tiago, cumprindo a elevada missão junto do judaísmo. De suas atitudes conservadoras surgiam incidentes felizes para a manutenção da igreja de Jerusalém, erguida como um ponto inicial para a cristianização do mundo. De outro lado estava a figura poderosa de Paulo, o amigo desassombrado dos gentios, na execução de uma tarefa sublime. Seus atos heróicos derivava toda uma torrente, um exemplo de iluminação para os povos idólatras. Qual o maior a seus olhos de companheiro que convivera com o mestre e dele recebera mais altas lições? Naquela hora, o ex-pescador rogou a Jesus lhe concedesse a inspiração necessária para a fiel observância dos seus deveres. Sentiu o espinho da missão cravado em pleno peito, impossibilitado de se justificar com a só intencionalidade de seus atos, a menos que provocasse maior escândalo para a instituição cristã que mal começava no mundo. De olhos úmidos, enquanto Paulo e Barnabé se debatiam, teve a impressão de ver novamente o Senhor no dia do Calvário. Ninguém o compreendeu.
nem mesmo os discípulos amados. Em seguida, pareceu vê-lo expirante na cruz do martírio. Uma força oculta conduziu a ponderar o madeiro com atenção. A cruz do Cristo parecia-lhe agora um símbolo de perfeito equilíbrio. Uma linha horizontal e uma linha vertical, justapostas, formavam figuras absolutamente retas. Sim, o instrumento do suplício enviava-lhe uma silenciosa mensagem. Era preciso ser justo, sem parcialidade ou falsa inclinação, sem preferência. O Mestre amara a todos, indistintamente. Repartir os bens eternos com todas as criaturas. Ao seu olhar compassivo e magnânimo, gentios e judeus eram irmãos. Experimentava agora singular acuidade para examinar conscienciosamente as circunstâncias. Devia amar a Tiago pelo seu cuidado generoso com os israelitas, bem como a Paulo de Tarso pela sua dedicação extraordinária a todos quantos não conheciam a ideia do Deus justo. O ex-pescador de Cafarnaum notou que a maioria da assembleia lhe dirigia curiosos olhares. Os companheiros de Jerusalém deixavam perceber cólera íntima na extrema palidez do rosto. Todos pareciam convocá-lo à discussão. Barnabé tinha os olhos vermelhos de chorar e Paulo parecia cada vez mais franco, verbeverando, reprovando a hipocrisia com a sua lógica fulminante. O apóstolo preferiria o silêncio, de modo a não perturbar a fé ardente de quantos se arrebanhavam na igreja sobre as luzes do Evangelho. Mediu a extensão da sua responsabilidade naquele minuto inesquecível. Encolerizar-se seria negar os valores do Cristo e perder suas obras. Inclinar-se para Tiago seria preferência. Dar absoluta razão aos argumentos de Paulo não seria justo. Procurou enfileirar na mente os ensinamentos do Mestre e lembrou a inolvidável sentença: o que desejasse ser o maior, fosse o servo de todos. Esse preceito proporcionou-lhe imenso consolo e grande força espiritual. A polêmica ia cada vez mais ardida. Extremavam-se os partidos. A assembleia estava repleta de cochichos abafados. Era natural prever uma franca explosão. Simão Pedro levantou-se. A fisionomia estava serena, mas os olhos estavam cheios de lágrimas que não chegavam a correr. Valendo-se de uma pausa mais longa, ergueu a voz que logo apaziguou o tumulto. Irmãos, disse nobremente: muito tenho errado neste mundo. Não é segredo para ninguém que cheguei a negar o Mestre no instante mais doloroso do Evangelho. Tenho medido a misericórdia do Senhor pela profundidade do abismo de minhas fraquezas. Se errei entre os irmãos muito amados de Antioquia, peço perdão de minhas faltas. Submeto-me ao vosso julgamento e rogo a todos que se submetam ao julgamento do Altíssimo. A estupefação foi geral. Compreendendo o efeito, o ex-pescador concluiu a justificativa, dizendo: reconhecida a extensão das minhas necessidades espirituais
recomendando-me as vossas preces, passemos, irmãos, aos comentários do Evangelho de hoje. A assistência estava assombrada com um desfecho imprevisto. Esperava-se que Simão Pedro fizesse um longo discurso em represália. Ninguém conseguia recobrar-se da surpresa. O Evangelho deveria ser comentado pelo apóstolo Galileu, mediante combinação prévia, mas o ex-pescador, antes de sentar-se de novo, exclamou muito sereno: Peço ao nosso irmão Paulo de Tarso o obséquio de consultar e comentar as anotações de Levi. Meus amigos, não discutiu, não falou de Tiago, não falou de Paulo, falou das suas fraquezas, assumiu a responsabilidade, como disse: eu sou hipócrita, eu neguei Jesus. E ninguém esperava essa atitude dele. E mais, aquele que estava o atacando de forma muito grosseira, ele pediu justamente para ele, e era Pedro que ia fazer a leitura do Evangelho. Ele mudou e pediu justamente para Paulo continuar a sua fala. Não tirou Paulo, continua. Faça a leitura das anotações de Levi e comente. E ele lembrou do nosso Senhor Jesus: olha o ato de humildade, eu vou procurar Jesus, porque ele sabe me dizer o que eu devo fazer. E aí veio o símbolo da cruz, e de repente vem a lição: todo aquele que quiser ser o maior, seja o servo. Alguma pergunta? Todos estão bem? Só temos a agradecer o banquete, né? Como é bom estarmos aqui estudando, né? Como a gente amadurece. É o que a gente espera, né? Vamos então orar, agradecer a Jesus esse nosso encontro. Senhor Jesus, amor querido, divino amigo, irmão de todas as horas. Quanta saudade, Jesus, do lago. Quanta saudade em te ouvir, em te sentir. Quanta saudade, Senhor Jesus, da tua presença. Porque aqui na terra o Senhor se materializou para que nós, os pequeninos, pudéssemos enxergar a vontade de Deus, o verbo vivo, a letra viva, a lei viva, as vibrações de Deus emanada através de ti. A tua vinda, Senhor Jesus, fez desse planeta um céu, um paraíso, pois a tua presença emanava e emana, Deus. Hoje, Senhor, sentimos muita saudade tua, saudade da tua vibração, porque ao longo dos séculos nós te esquecemos, nos afastamos de ti através das nossas atitudes, nos deixamos nos envolver por mamão e nos afastamos das leis divinas da vida espiritual. Ajuda-nos, Senhor, a fazer o caminho de volta, a buscar o teu amor, a buscar o teu abraço, a buscar o teu olhar, a buscar a tua vida. O estudo nos convida a retornar ao abraço divino e
começarmos a nos preparar e a vivermos como cristãos. Muito obrigado, amor de nossa vida, por esse momento oferecido a cada um de nós. E nos fortalece, Senhor, nessa evangelização das almas que somos. Muito obrigada, Mestre, e muito obrigado a todos vocês, nossos amigos espirituais, que conduziram o nosso trabalho desde o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, desde Atos dos Apóstolos até a obra Paulo e Estevão.